Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano e olha só, hoje vamos dar continuidade ao pensamento lá da filosofia grega antiga e vamos trabalhar hoje o pensamento do helenismo. O que foi o helenismo? Então vamos ver a filosofia helenística e greco-romana lá na Grécia Antiga. Vamos ver o que nós temos então para a nossa aula? Olha só. O tema da aula de hoje, as escolas helenísticas e greco-romanas, parte 1. Vamos saber o que é o helenismo, o que são essas escolas greco-romanas. E essa aula está dividida em dois momentos, a passagem da era clássica para a era helenística e o epicurismo, felicidade e prazer da vida oculta e moderada. Vamos ver quais são as habilidades que nós temos para a nossa aula? Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais e culturais. E a outra habilidade, identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais. Então, vamos agora adentrar no tema da nossa aula. Vamos lá. Vamos ver o período das escolas helenísticas. O que foi o helenismo? Então, vamos ver esse período aqui. Só para vocês terem uma ideia, esse período, ele se dá ali a mais ou menos 338 a.C. a mais ou menos 146 a.C. Então, esse é mais ou menos o período das escolas helenísticas. Não é que existe uma data exata, é mais ou menos esse período. E olha só, esse período inicia no contexto das conquistas de Alexandre Magno. A gente tinha falado na aula passada que Alexandre Magno teve como tutor Aristóteles. Então, Alexandre, quando se torna um imperador, ele começa, isso vocês devem ter visto também em história, a conquistar vários povos, a dominar várias regiões. Então, esse é o contexto histórico das escolas helenísticas. As conquistas de Alexandre Magno até ali mais ou menos o fim da era pagã, que além do florescimento do cinismo, que é algo que nós vamos ver mais para frente, o que são os cínicos, vê aparecerem grandes movimentos do epicurismo, do estoicismo, do ceticismo e a posterior divulgação também do ecletismo. Todos esses conceitos nós ainda vamos ver mais para frente, pessoal, não se preocupem. Cinismo, epicurismo, estoicismo, ecletismo, ceticismo, tudo isso a gente vai ver. Então, tenham calma. Então, olha só. A passagem da era clássica para a era helenística. Aristóteles, ele morreu ali por volta de 322 a.C. E, entretanto, Atenas tinha perdido, há 87 anos atrás, a sua hegemonia. Quando Aristóteles morreu, 87 anos atrás da morte de Aristóteles, Atenas tinha perdido a sua hegemonia. Mas, professor, de que forma hegemonia? Lembra quando a gente começou a trabalhar ali a Grécia Antiga? Que a gente saiu daquele contexto lá da filosofia pré-socrática para a filosofia socrática, que a gente começou a analisar esse contexto, que a gente foi percebendo durante a aula, que eu fui citando, que ali dentro da Grécia Antiga começou a surgir vários povos de outras nações, de outras regiões, começaram a surgir línguas diferentes, culturas diferentes, pessoas oriundas de outros países que traziam uma fala diferente do grego, religiões diferentes. Então é ali que a Grécia Antiga começa a perder a sua hegemonia, ou seja, não há habitantes somente gregos. Começam a haver habitantes de outras nacionalidades também,
de outros países, de outras regiões, que tinham culturas totalmente diferentes da dos gregos. Então ali a Grécia Antiga ela começa a perder a sua hegemonia, porque não é que ela está sendo dominada, outros povos estão começando a se instalarem ali. Então por isso que a Grécia Antiga ela perde a sua hegemonia em Atenas. Então ela vai se adaptando às mudanças que estão acontecendo na época. Então vamos continuar no texto para analisar. Então esse é o ponto de partida. E como eu falei para vocês que Atenas tinha perdido a sua hegemonia, isso se deve, em grande parte, às profundas transformações políticas resultantes das conquistas de Alexandre Magno. Então, toda essa mudança que vem acontecendo faz com que Atenas ela não mais seja uma localidade habitada somente por gregos, mas por diversos outros povos. E isso está dentro do período que a gente costuma chamar de pós-socrático, depois de Sócrates. Alexandre Magno, rei da Macedônia. Então, está aqui o ponto de partida. Aqui, ó, Alexandre o Grande. Aristóteles também vinha da Macedônia, que nós vimos lá na aula passada. E durante algum tempo, o próprio Aristóteles chegou a ser professor do jovem Alexandre. Ele alcançou a última e decisiva vitória sobre os persas. E através de suas inúmeras campanhas, Alexandre Magno criou um império vastíssimo que compreendia a Grécia, o Egito, a Pérsia e se estendia até a Índia. Então, o império de Alexandre o Grande, por isso que chamam Alexandre o Grande, porque ele foi uma pessoa que conquistou, foi um imperador que conquistou diversos territórios. Vamos ver então a passagem da Era Clássica para a Era Helenística. Começa então uma época nova na história da humanidade, com características de uma comunidade internacional, em que a cultura e a língua grega passam a desempenhar uma ação dominante. Olha só, agora temos uma comunidade internacional, não somente uma comunidade de gregos, mas uma comunidade internacional, em que a cultura e a língua grega ela desempenham uma ação dominante sobre os outros povos. E essa ação ficou conhecida como helenismo, termo que designa tanto um período histórico como a supremacia da cultura grega nos três grandes reinos helenísticos, a Macedônia, a Síria e o Egito. Então, mesmo a cultura grega percebendo todas essas mudanças que estão acontecendo ali, ela ainda mantém a sua cultura e a sua língua como supremas. Mas isso não quer dizer que não havia outras culturas, não havia outras línguas, não havia outros costumes. Havia também outras religiões. E todo esse período do helenismo, ele perdurou por quase, mais ou menos, 3 séculos. Constatou-se que, olha só, lembram quando a gente trabalhou a ágora? O que é a ágora? Constatou-se que a ágora urbana, ou seja, a praça pública, ela foi substituída pela arena mundial. A ágora antiga foi animada por vozes que ofereciam as suas diversas mercadorias e diferentes pensamentos e ideias. Pessoal, olha só. Quando a gente começou a trabalhar lá o pensamento dos gregos, como que surgiram os cidadãos? Eles se reuniam na praça pública, na ágora, e ali debatiam assuntos políticos. Vimos também que naquela época não era qualquer pessoa que poderia ser considerada cidadão. Para ser cidadão, dentro daquele contexto democrático grego, nós tínhamos visto que era necessário o quê? A pessoa viver na cidade onde nasceu, ou seja, ter nascido ali.
Além disso, ser pessoa do sexo masculino. Havia também aquele conceito da propriedade. Então, esse era o princípio de cidadania. Dentre um dos princípios que mais se destacava era ter nascido na cidade onde está residindo. Então, para ser cidadão, ali na Grécia Antiga, em Atenas em especial, havia essas características. Só que agora existe, porém, a gente está vendo que o reino da Macedônia de Alexandre o Grande está conquistando diversos povos, diversas nações. Entre essas conquistas se dá também a Grécia Antiga. Então a Grécia, ela começa a ser dominada, apesar de que lá mantém-se como padrão a língua grega, mas isso não quer dizer que a cultura e a língua grega não seja substituída, ou seja, não tenha contato com outras línguas. Então, todo aquele conceito que a gente estava vendo de cidadania vai mudando com o passar do tempo, porque Atenas ela é conquistada pelos macedônios também. Então, ali começa a surgir outras línguas, outros povos, outras culturas, outras religiões, ou seja, e nem a gente vê aí no texto, vozes que ofereciam as suas diversas mercadorias e diferentes pensamentos e ideias. Por quê? Porque ali não havia somente povos gregos, agora haviam povos de outras nacionalidades, então outros costumes, outras crenças, tudo isso está sendo incorporado ao pensamento grego. Mas como já foi dito, o pensamento grego, a filosofia grega, tudo isso, a língua grega ainda continua predominando, a cultura grega continua predominando. Por quê? Porque ali existe um berço bem profundo dentro do processo do conhecimento. A filosofia grega, ela se expande. Então, com isso, ainda há a predominância da cultura e da língua grega sobre os outros povos. Ok? Vamos voltar ao texto. A novidade é que as ágoras, as praças públicas, eram agora invadidas por mercadorias e ideias de todo mundo, não mais somente ali dos gregos, mas de todo mundo. As vozes soavam, olha só, por isso que as vozes soavam em diversas línguas, não era somente a língua grega, eram diversas línguas. A partir de então, deuses orientais eram também adorados em toda a região da Macedônia. Os deuses do Oriente Médio, deuses orientais, eram também adorados em toda a região da Macedônia. Com isso nasceram várias religiões novas cujos deuses e concepções religiosas provinham de culturas antigas, das mais diversas. Então não há a predominância de uma única religião. Existem várias religiões, várias concepções, vários povos, várias culturas, e essas culturas ainda de civilizações antigas. E por isso, esse fenômeno que está acontecendo ali é designado por fusão de religiões ou sincretismo. Essa palavra sincretismo, pessoal, quer dizer que vários conceitos de outras religiões são incorporados dentro da cultura grega, ou seja, dentro da religião grega. Sincretismo significa isso. Agora, dentro da religião grega, existem várias outras formas de religião, então elas são incorporadas à religião grega, ou seja, outros deuses de outras culturas, outros rituais de oferendas aos deuses. Então, tudo isso vai se incorporando. O sincretismo é isso, a incorporação de diversas outras características religiosas de outras nacionalidades dentro da cultura grega, ok? Vamos continuar no texto, vamos voltar a ele. Diante dessas fronteiras e divisões, muitos sentiram dúvidas e inseguranças em relação à sua concepção de vida, ou seja, ali naquela época,
na Grécia Antiga, o mundo estava mudando, a Grécia Antiga estava mudando, e isso gerou muitas dúvidas, muitas incertezas e muitas inseguranças em relação ao povo grego e também em relação às outras culturas. Por exemplo, vamos pensar que nem os gregos, será que a cultura grega, eu, um cidadão grego antigo, será que a minha cultura ela vai prevalecer daqui a uns anos? Será que vamos continuar adorando os nossos deuses? Ou será que os deuses de outras nações, de outros povos, irão dominar os nossos deuses? Então isso gerou naquela época muita insegurança. As pessoas já não sabiam se adoravam somente os seus deuses ou se adoravam também os deuses de outras culturas. Então isso vai gerando insegurança nos povos. O medo, a insegurança, será porque eles acreditavam muito nos deuses. Será que os meus deuses concordam que eu adore também outros deuses? Então os povos naquela época eles ficavam de uma certa forma sem saber o que fazer. E aí, o que é que os meus deuses estão achando de tudo isso? Será que eles concordam? Será que eles permitem que eu adore, que eu tenha uma outra cultura, que eu me adapte a essa outra cultura, ou os deuses irão me castigar? Então, tudo isso vai gerando conflitos, angústias naquele povo, ok? Então, é esse o cenário que a gente está analisando, pessoal. Tentem imaginar como os gregos estavam naquela época das conquistas de Alexandre Magno e trazendo para a cultura grega diversas outras culturas, diversas outras religiões, diversas outras formas de pensar. Dentro do contexto do pensamento, beleza, porque o conhecimento grego está se expandindo, porque além do conhecimento filosófico grego, está surgindo outros conhecimentos de outras nações, de outras localidades. Mas o que vai pesar muito é a questão da cultura, como a sociedade vai se organizar a partir de então. Esse é o grande contexto daquela época. Vamos continuar analisando esse contexto? Vamos voltar? A antiguidade tardia, ela foi marcada em geral pelas dúvidas religiosas que a gente está vendo, pela desagregação cultural e pelo pessimismo por todas essas mudanças que estão acontecendo. Então, costumava-se dizer, o mundo, ele está velho. Velho por quê? Porque, como a gente viu agora há pouco, está surgindo religiões que, naquela situação histórica, eram religiões vindas de povos antigos que os gregos não conheciam até então. E a respeito da relação entre religião, filosofia e ciência, temos o seguinte: o helenismo ele foi marcado pelo fim das fronteiras entre diversos países e culturas. Então, com o helenismo, esse conceito de fronteiras, vamos adorar somente os nossos deuses, vamos ter somente a cultura grega, isso dentro do pensamento grego. Então, vamos ter somente a nossa cultura. O helenismo, ele acaba com tudo isso. Acaba com essas barreiras, porque diversos outros países, diversas outras culturas estão se misturando ali entre os gregos. E não somente entre os gregos, entre diversas outras localidades também. Só que no caso aqui a gente está falando só da Grécia Antiga. Mas outros países também estão passando pelo mesmo processo de mudança. Outras culturas, outras nações. E isso faz com que ali todo aquele contexto histórico da época é um contexto de profunda mudança na Grécia Antiga e em diversos outros países, ok? Vamos atentar ao texto para a gente analisar essas coisas. Olha só, antes os povos gregos, romanos e egípcios, babilônios, sírios e persas cultuavam uma religião nacional, ou seja, uma religião própria dos seus deuses. Agora não. Agora já há uma mistura entre a religião dos gregos, dos romanos com os egípcios, dos babilônios, dos sírios, dos persas. Então, as religiões, as culturas, elas estão em um processo
de mudança. Então, o helenismo, nesse contexto histórico, as diversas culturas, elas misturam-se e fundiram-se num grande caldeirão que continha ideias religiosas, filosóficas e científicas de todo tipo, ou seja, de todo lugar, de toda nacionalidade, de todos os contextos históricos. Agora vamos ver a ciência do helenismo dentro do contexto científico. Ela também estava influenciada pela mistura de diversas experiências culturais. A cidade de Alexandria, lá no Egito, tinha um papel-chave como ponto de encontro entre Oriente e Ocidente. Então, Alexandria, ela tinha esse papel. Ele era um ponto de encontro entre povos do Oriente e do Ocidente. Por sua vez, Atenas, ela continuava a ser a capital da filosofia, com as escolas filosóficas deixadas por Platão, deixadas por Aristóteles, e além disso, Alexandria, ela torna-se a metrópole da ciência. Então, Atenas é a capital da filosofia e Alexandria, ela torna-se a metrópole da ciência. A cultura helenística, ela pode ser comparada com o dia de hoje. Olha só para vocês terem uma ideia. A cultura helenística pode ser comparada com o mundo de hoje. O século XX também é caracterizado por uma comunidade internacional cada vez mais aberta, que provocou, no nosso tempo, grandes transformações na religião e na concepção da vida. Pessoal, se a gente for pensar, por exemplo, Brasil, ali, quando a gente começa a estudar os povos lá da Europa vindo colonizar aqui no Brasil. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu lá entre as colônias gregas, entre Alexandria, entre o Egito, entre a região persa. Quando os europeus descobriram as Américas, vieram habitar no Brasil, o que eles trouxeram? Sua vestimenta, uma língua própria de cada país, cultura, religião, ou seja, nos povos que aqui habitavam essa região do Brasil, as comunidades indígenas, as aldeias indígenas que haviam na época, o que aconteceram? Foi introduzida nessas comunidades indígenas uma cultura que não pertencia a eles, uma religião que não pertencia a eles, aqueles povos antigos, os povos que, antes da colonização do Brasil, já habitavam essas terras. Então, é mais ou menos isso que aconteceu no Brasil, lá naquela época, e que acontece até hoje. Porque, se a gente for analisar o Brasil hoje, século XXI, o Brasil, aqui em nosso país, temos pessoas de diversos países da Europa, descendentes de diversos países da Europa, da Ásia, da África, do Egito e de diversas outras partes do mundo. Pessoal, se a gente for pensar o que aconteceu no Brasil, há muito tempo atrás, é a mesma coisa que estava acontecendo lá, entre os gregos. Pessoas vindo de outras nacionalidades, de outras localidades, para somar com o pensamento grego, com a cultura grega. Então, aquilo que aconteceu lá, dentro do contexto do helenismo, é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, desde a época da colonização até os dias de hoje. Certinho? Vamos voltar para o nosso texto para a gente dar continuidade. No nosso tempo, hoje em dia, século XXI, vemos uma mistura de religião, de filosofia, de ciências antigas, de culturas antigas e novas. E isso tudo constitui a base para novas ofertas no mercado das concepções do mundo. E tudo isso, pessoal, todas essas mudanças,
ela é uma herança do helenismo, daquilo que aconteceu lá há muito tempo atrás e que hoje faz parte da nossa cultura. Por sua vez, a filosofia helenística ainda se preocupa dos problemas apresentados. Isso lá naquela época do helenismo. A filosofia helenística ainda se ocupa dos problemas apresentados por Sócrates, Platão e Aristóteles. E esses problemas diz respeito aqui ao homem que está inserido dentro da sociedade. É um problema antropológico. Esses filósofos, desejavam estabelecer como é que o homem deve viver e deve morrer da melhor forma, ou seja, o que o homem deve fazer para ter uma vida boa. Então, dentro desse contexto aqui, a ética ela foi colocada como a ordem do dia, ou seja, o pensamento ético ele foi incorporado dentro do conceito do homem. O que é o homem? O homem que vive em sociedade, que tem uma cultura, que tem uma religião, que tem isso, que tem aquilo. O homem que está passando por um processo de transformação. Então, a palavra-chave dentro da antropologia na época foi a ética. Então, a ética tornou-se o projeto filosófico mais importante da nova comunidade internacional. Vamos estabelecer um princípio ético voltado não para os gregos, para os romanos, mas um princípio ético voltado para todos. A questão central era: em que consiste a verdadeira felicidade e de que modo essa felicidade pode ser alcançada seguindo sempre o princípio da ética, pessoal. Vamos agora analisar o epicurismo, felicidade e prazer da vida oculta e moderada. Olha só, dentro desse novo conceito de epicurismo, vamos saber o que é isso? Vamos analisar a felicidade e prazer. Mas felicidade em quê, pessoal? De que forma podemos ser felizes? E o que é esse conceito de prazer? O que é o prazer dentro do epicurismo? Olha só, o epicurismo e outras correntes daquele período, a gente viu há uns slides atrás, epicurismo, estoicismo, ceticismo. Então, nessa época surgem várias correntes e uma delas é chamada o epicurismo. E essas correntes propuseram modelos de vida nos quais os homens continuariam a se inspirar ainda durante outro meio milênio e que, ademais, tornaram-se paradigmas espirituais. Felicidade e prazer da vida oculta e moderada dentro do epicurismo. Os epicuristas, assim como nós vimos lá no filósofo Sócrates, eles queriam descobrir como é que o homem pode viver uma vida feliz. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o filósofo Aristóteles, ele dizia: aquilo que o homem mais deseja em toda a sua vida é ser feliz. Apesar de que a gente não trabalhou a felicidade em Aristóteles, mas Aristóteles dizia, lá naquela época, o que o homem mais deseja em toda a sua vida é ser feliz. E a felicidade do homem está em quê? Em que está a nossa felicidade? Lembrando que, de acordo com o pensamento de Aristóteles e de todo aquele contexto daquela época, o homem, ele não vive sozinho. O homem, mesmo sendo um ser individual, ele convive com outros seres humanos. Então, Aristóteles dizia, a felicidade ela não pode ser conquistada de forma individual, ela é sempre coletiva, ou seja, é uma busca coletiva. Aristóteles ele já partia desse princípio, quando ele trabalhava o conceito ali da sociedade lá ateniense daquela época. Ele dizia, a felicidade não é uma busca individual, mas uma busca coletiva, porque eu desejo a felicidade para mim, mas eu também tenho que desejar que o outro também seja feliz, porque nós vivemos em uma sociedade, e o simples fato de nós vivermos em sociedade
pautado por princípios éticos, faz com que a felicidade seja algo coletivo, seja um bem-estar para todos. Isso é o que a política daquela época deveria privilegiar, um bem-estar para todos. E voltando para o texto, é esse o conceito do epicurismo. Porque, olha só, vamos voltar aqui para o texto. Como a gente vê, os epicuristas, assim como Sócrates e outros filósofos, Platão e Aristóteles, queriam descobrir como é que o homem pode viver uma vida feliz. Os cínicos e os estoicos, que a gente ainda vai ver esses conceitos mais para frente, afirmavam que o homem devia se libertar do luxo material, ou seja, a felicidade ela não está no luxo material. Não, os prazeres da vida, a felicidade e os prazeres da vida não estão no luxo material, ou seja, nos bens materiais. Para Aristipo, olha só, ele dizia o seguinte: a felicidade da vida era obter o máximo prazer sensível. Só que não era um prazer material, como a gente está vendo. O bem supremo era o prazer e o grande mal era a dor. O bem supremo era o prazer e o grande mal da vida era a dor. Por isso, ele queria desenvolver uma arte de viver que evitasse todas as dores. Mas dores essas provocadas por diversos conceitos ligados ao luxo material. Então, eles ficaram conhecidos como filósofos do jardim, por se reunirem em um jardim. Nossa, esses dois filósofos aqui estão bem acabadinhos, hein? O Hélio, quando montou essa aula, colocou essas fotos, nossa, meu Deus do céu. Pessoal, mas olha só, tirando essa brincadeira aí das nossas fotos, naquela época, esses filósofos epicuristas, por se reunirem em jardim, os jardins era a escola deles. Então ali está surgindo uma escola. A escola era os jardins. E eles se reuniam ali para debater esses assuntos que envolvem a felicidade e os prazeres da vida. E como já foi dito, a felicidade e os prazeres da vida não está ligado à luxúria, aos bens materiais. Então nós devemos buscar o quê? Para ser feliz, para conquistarmos tudo isso. É isso que eles estão analisando, é isso que eles estão investigando. Vamos continuar no texto para darmos continuidade e analisarmos mais algumas coisinhas. Em meados do ano 300 a.C., Epícoro fundou em Atenas uma escola de filosofia. Desenvolveu a ética do prazer de Aristipo e combinou-a com a teoria atomista de Demócrito. Ou seja, Demócrito ele é um filósofo pré-socrático que cria a teoria do átomo. Então, Epícoro, daí que vem a palavra epicurismo, ele desenvolve a ética do prazer. Só que a ética do prazer de Aristipo, combinando essa teoria com a teoria atomista do átomo, que foi criada por Demócrito. E Epícoro esclareceu que o resultado agradável de uma ação tem de ser sempre confrontado com os seus eventuais efeitos secundários. Ou seja, exemplo, se alguma vez você já comeu um chocolate, então coma mais que o normal. Qual é a sensação que a gente tem de comer um chocolate? Naquele momento que você está comendo, a sensação é boa, mas a sensação ela termina, não é? Com o fim do chocolate. Então, é como se ele quisesse dizer, coma mais chocolate para você continuar tendo aquela sensação agradável. Porque Epícoro queria dizer que os efeitos secundários nada mais é do que o resultado agradável em curto prazo com um prazer maior, ou seja,
Se aquela sensação de comer chocolate é agradável, eu poderia prolongar esse prazer, não é? Ou seja, em algo mais duradouro, intenso, em um longo prazer. Então, esses seriam os efeitos secundários, fazer com que uma sensação boa, ela não fosse sentida só naquele momento, mas que ela pudesse ser prolongada ainda mais. Um outro exemplo. Imagine você deixar de tomar refrigerante durante um ano e o dinheiro gasto você vai economizar para uma suposta viagem, ou seja, ou pode ser a viagem, ou fazer um curso que você tanto deseja, ou então comprar um celular. Tudo isso, pessoal, tomar o refrigerante é uma sensação boa, mas se você juntar o dinheiro gasto para isso e fazer com que venha algo muito maior para a sua vida, a sensação ela vai ser muito mais agradável, porque o refrigerante ele tem um valor, ele é comercializado ali naquele momento, mas ele acaba. Só que, no entanto, outras coisas, elas podem ser muito mais duradouras do que o simples tomar um refrigerante, por exemplo. Então, vai de cada um, ou seja, eu quero algo a mais para mim ou essa vidazinha boa está bem para mim? Para Epícoro, o prazer não era somente algo físico, mas também as amizades e a contemplação de uma obra de arte, elas poderiam ser agradáveis, poderiam nos provocar um sentimento de prazer muito grande. Então, a busca condicional para a fruição da vida são também antigos ideais gregos, como o autodomínio, a temperança, a serenidade, porque a concupiscência tem de ser refreada. A concupiscência, pessoal, é quando eu quero algo para a minha vida e eu faço daquilo uma meta de vida. Só que eu posso entrar dentro do conceito do consumismo. Eu não serei feliz se eu não tiver aquilo em minha vida. Só que voltado à concupiscência para os bens materiais. Por isso que a serenidade também ajuda a suportar a dor, porque eu posso transferir o meu desejo de querer algo para agora para alguma coisa muito maior e que vai provocar uma sensação muito mais agradável em minha vida. E Demócrito, por sua vez, dizia que para termos uma vida feliz, é bastante importante superarmos o medo da morte. Em suas palavras, por que é que deveríamos ter medo da morte? E ele diz, pensamento de Demócrito, porque enquanto existimos, a morte, ela não está aqui, ela não faz parte da minha vida. Mas, logo que ela vem, nós não existimos mais. Então, por que eu vou ter medo da morte? Se enquanto eu existo, a morte ela não está aqui. Mas no momento em que ela existir, eu não estarei mais aqui. Então, eu devo viver a minha vida sem ter medo da morte. Após a morte de Epícoro, seus seguidores viviam uma busca constante de prazeres. E o lema era viver o momento, carpe diem, que a gente tanto ouve falar. É o termo epicurista, e esse termo hoje é aplicado pejorativamente a uma pessoa que vive apenas para o prazer. Viver o momento, pessoal, não é viver somente de prazer. Prazer esse provocado pelos bens materiais, mas um prazer que é algo maior, que faz com que a gente conquiste algo maior. Então, esse é o lema que está sendo difundido lá entre os gregos. Olha só para finalizar a nossa aula, para os hedonistas, o bem-estar encontra-se no prazer. Só que olha só, no consenso comum há um suposto pensamento de que a sociedade atual passa pelo hedonismo, hoje a nossa sociedade, por identificar a felicidade a uma satisfação imediata dos prazeres, sobretudo
Aqui está a palavra comunismo, mas foi um erro de digitação. O termo correto é consumismo. Então, querendo ou não, nós somos pessoas consumistas. Queremos ter uma bela casa, um carro muito possante, aquele carro que impõe respeito. Queremos ter roupas novas, uma boa comida é viável para todos. Queremos ter múltiplas experiências sexuais e também pela incapacidade de tolerar qualquer desconforto, ou seja, se alguém disser não para a gente, muitas vezes a pessoa não sabe lidar com o não. Então, isso gera uma simples dor de cabeça, porque isso nada mais é do que o enfraquecimento de doença e da morte. Pessoal, então são esses os conceitos nos dias de hoje que a gente tem que começar a analisar. O que é bom e o que é ruim para a minha vida? Porque o epicurismo ele parte desse princípio, a busca de coisas boas, a busca da felicidade, a busca dos prazeres para a nossa vida. Só que prazeres esses, felicidade essa, pautada sempre em princípios éticos. Por isso que é bom e é importante a gente ter o conhecimento do que seja a ética, porque assim a gente vai saber o que é o melhor para a nossa vida, ok? Pessoal, a gente vai encerrando a aula por aqui, mas olha só, não saia daí que a aula continua, ok? Tchau, tchau. Até mais.